Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área pra gente bater mais um papo muito especial. E hoje eu tô recebendo uma convidada de outro estado, que vai falar muito, a gente vai falar muito hoje. Hoje o programa vai ser um pouquinho focado em auto, em algumas outras questões, mas a gente vai falar bastante de automóveis. Mas um automóvel não é só um carro com 4 pneus, né? Tem toda uma carcaça, tem vidros, tem algumas assistências. Então hoje a gente está recebendo aqui uma convidada muito especial. Capixaba? Capixaba da Gema. Capixaba da Gema. A gente está recebendo a Isa, da Maxpar Autoglass, vamos chamar assim? Vamos chamar assim. Isa, seja bem-vinda ao podcast O Corretor. E vamos navegar nessa jornada aí de assistências, né? Com certeza. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com você, Léo, e também com todo o seu público. Vai ser um programa muito bacana, tenho certeza que a gente vai começar um bate-papo sem fim aqui, né? É verdade. E infelizmente, pessoal, a gente tem só 1 hora para falar, porque olha, assunto eu tenho certeza que não vai faltar. Então, para você que está chegando aí, não esquece, se inscreve lá no canal, clica no sininho para sempre estar recebendo a notificação. E hoje a gente vai falar de um tema que para muita gente, às vezes é polêmico, para muitas pessoas é um tema desconhecido e eu tenho certeza que você, corretor que está me assistindo, jamais pode deixar de oferecer e colocar esses serviços para os seus clientes. E você, cliente, quando o corretor chegar para você e falar assim, coloca um vidro completo, você já ouviu falar da cobertura de super martelinho, ou reparos rápidos, ou reparo abaixo da franquia, fica tranquilo. A gente vai explicar para os teus clientes e vai explicar para você também, corretor, que às vezes não manja tudo, sobre como que são essas coberturas, como que elas funcionam e o melhor de tudo, é extremamente barato, fácil de usar, um serviço que está disponível no Brasil inteiro, né, Isa? Com certeza. Hoje a gente tem, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 4 mil lojas credenciadas para a gente poder atender todo o Brasil. Isso, claro, falando de todos os nossos serviços de assistência, que a gente vai desbravar daqui para frente. Mas além das mais de 4 mil lojas credenciadas, a gente também tem as nossas lojas Autoglass, que hoje totalizam mais de 80 lojas próprias por todo o Brasil. Entendi. Então, já que você deu essa deixa, conta pra mim, Isa, quem que é Maxpar, quem que é Autoglass? Porque até um tempo atrás, eu como corretor só ouvia falar de Autoglass. Aqui em Curitiba, quer resolver o problema de sinistro de vidros no seu carro? É Autoglass. E agora, tem Maxpar também na jogada, né? Perfeito, Léo. Acho que deixa perfeito até para a gente poder comentar e voltar um pouco na história, voltar um pouco nessa origem, para a gente entender um pouco melhor de como que surgiu esse nome Maxpar, da onde que vem tudo isso, né? A Autoglass, como você mesmo falou, uma empresa muito conhecida. A gente fala que a Autoglass é o nome certo. Então, é uma empresa, para vocês terem uma ideia, de mais de 50 anos de mercado. E com o tempo foi desbravando esse mundo do mercado segurador, que é um mundo que a gente fala que é viciante. À medida que a gente vai entrando, a gente vai se apaixonando por ele. E com o tempo, né, a Autoglass se remete muito o quê? A vidros, né? E aí, então, muitos quando falavam de Autoglass lembravam de vidros, faróis, lanternas, retrovisores. Até porque no início era isso que a gente tinha com assistências, né, voltadas para o automóvel. E aí, então, com o tempo, a gente começou a surgir com outras soluções. E o nome Autoglass já não fazia tanto sentido, porque aí vem, então, pequenos reparos, proteção contra buracos. E então a gente começa com a Maxpar surgindo aí nesse mercado e começa surgindo muito próximo sempre das seguradoras. Até porque hoje a gente atua por trás das cortinas, que eu costumo dizer, né? Então, as seguradoras vendem esse produto e a gente fica por trás, cuidando de toda a parte operacional delas. Então, a gente cuida de ponta a ponta. Então, você abre o seu atendimento, você abre com a gente faz toda a tratativa e no final você leva para poder realizar esse serviço. A gente colhe o NPS, que é algo muito importante para a gente, né? Até para entender como é que está a sua experiência, como que está sendo todo esse processo e como que a gente pode melhorar cada vez mais. E aí, então, surge o nome Maxpar e a gente tem, já é bem próximo, né, das seguradoras e a gente tem buscado se aproximar cada vez mais dos corretores. Por quê? A gente entende que o corretor ele é fundamental nesse processo. Então, o corretor hoje é quem circula por toda a rede. Então, circula pelas seguradoras, circula pelos segurados, está nesse meio das assistências, tem muito conhecimento sobre isso. Então, a gente falou, a gente precisa entender
o olhar do corretor. Entender como está sendo esse processo para ele e como a gente pode melhorar cada vez mais a experiência do cliente. Porque é um ciclo, né? Sim. Então, a gente fazendo o segurado feliz, o corretor fica feliz, a seguradora fica feliz e, consequentemente, a gente fica feliz com toda a rede, contente com os nossos trabalhos. E é uma situação muito interessante, porque, assim, eu, há 15 anos, eu acho que dá para contar na mão dos nos meus dedos aqui quantos clientes não têm uma cobertura de vidros completa. Uhum. E eles são, por exemplo, não tenho vidros, não tenho retrovisor porque o retrovisor está danificado e ainda não consertou, né? A gente lá na corretora sempre preza por esse tipo de assistência. E tanto pós-Conec, né, que a gente se conheceu lá, eu e a Ju voltamos e falamos assim, olha, a gente vai ter que colocar em toda a nossa carteira a cobertura linho, reparo rápido, reparo rápido. A gente vai falar, tá, pessoal? Eu vou dizer assim, né, Isa? Acho que dá pra gente falar dessa forma. A maior parte das seguradoras tem o mesmo serviço com nomes diferentes. Sim. Tá? Elas vão atuar, só vai mudar a nomenclatura. Mas aí a gente explica para vocês bem certinho. Mas o mais importante, e que eu acho que eu sempre ressalto, foi numa apresentação que eu tive aqui com o Lucas e com o Regis, na Liberty Seguros. Que eles vieram para cá um tempo atrás. E aí eles trouxeram lá a apresentação, que nem a gente tá mostrando aqui na TV, bonitinha, tal. E eles mostraram pra gente o quê? Que o farol de um HB20 hoje de Xenon LED tem um custo elevadíssimo. Sim. Daí você volta e olha para a franquia, eu trouxe alguns dados aqui. Ótimo. Vou pegar minha colinha. Hoje uma franquia de um farol de Xenon é R$ 1.900. Você pode estar aí ouvindo até e falar assim, tudo isso? Agora, você está aí, enquanto você está vendo a gente na TV ou no celular, abre uma nova aba e joga ali no próprio Google. Farol de Xenon original HB20. Você vai ver o custo. Aí você vai falar assim, mas como que tudo isso funciona? Tudo isso funciona pelo que a Isa falou. É o tamanho da rede, é o tamanho de quem atende, é o tamanho desse organismo. A Maxpar, ela não está presente. A Maxpar está aqui no Brasil, mas hoje ela já se faz presente em outros países aqui da América do Sul, né? Sim, hoje a gente já está até com a operação na Colômbia, né? A gente tem buscado o mercado, né? Sim. Até para expandir, a gente entendeu que a gente operaciona muito bem aqui. Então, como que a gente pode melhorar essa experiência não só para os corretores brasileiros, não só para os segurados brasileiros, mas hoje a gente já está na Colômbia e fazendo um trabalho muito bacana lá. E eu vejo que o importante, ele passa por quê? Vamos lá, pessoal. Você está assistindo aí, você está pensando agora, pô, mas quando que eu posso usar um serviço de super martelinho? A gente que está falando aqui da cidade de Curitiba, região sul, a gente teve ciclone, tufão, furacão, a gente teve tudo nos últimos meses. A gente está passando um momento de inversão climática muito forte aqui. A gente teve chuva de granizo. Então, essa cobertura, eu falo, pô, não tem como o cliente não ter para ele usar esse... E aí, Léo, é até importante a gente fazer um parêntese aqui, né? Quando a gente fala, porque tem uma grande diferença entre dois produtos que a gente tem em casa, que é o Pequenos Reparos e o SRA. Sim. Né? O SRA, que também tem o SRA Plus, ele cobre, no caso de chuva de granizo, quando é o caso de martelinho. Sim. Né? E aí, então, amassou sem ter dado um dano que atingiu além da segunda camada de tinta, tudo bem, a gente consegue fazer essa reparação, porque a gente utiliza uma tinta especial e a gente consegue utilizar em peças metálicas. No caso de pequenos reparos, chuva de granizo entra como fenômeno da natureza. E aí, nesse caso, entra também como risco excluído. Sim. Mas, assim, quando eu falo da cobertura de pequenos reparos, é uma cobertura muito completa. Sim. E exatamente como você falou, né? Hoje, muitas companhias utilizam nomenclaturas diferentes. Então, a gente conhece muito como pequenos reparos, reparos de lataria e pintura, reparo rápido plus. Então, assim, mas quando você vai olhar, é um produto que visa cobrir até R$1.000 de mão de obra, desde que o dano seja passível de reparo e esteja em toda a parte da lataria, né? Então, Sim. seja parte plástica ou metálica e que seja proveniente de uma dinâmica de colisão. Sim. Então, assim, é importante até porque muitas vezes existe essa diferença e as pessoas não conhecem tanto, né? Entre o SRA e pequenos reparos. Então, acho que é bacana a gente pontuar. Não, é relacionado a fundamental. E se você que está nos assistindo aí é corretor, né, Isa? Deixa um comentário aqui no vídeo se você tiver alguma dúvida que a gente repassa para a equipe da Maxpar Autoglass.
porque é o nome certo, como a Isa já falou, a gente faz esse trabalho também de mandar para vocês entenderem. E claro, dentro das minhas redes sociais, eu já gravei esses dias um vídeo que vai pro ar também aí já em breve, explicando que eu peguei esse livrinho lá no Conec. Que, pô, isso daqui virou um guia para mim. Porque eu abro a página lá e o cliente fala assim, são 14 seguradoras. Ah, eu tenho isso. Eu falei, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu consultar no meu livreto, Deixa né? eu consultar no livrinho. Porque é isso, pro corretor, às vezes é muito difícil. São muitas nomenclaturas, muitas especificações, que nem esses dias. Esses dias ligou um cliente meu e falou assim, Leonardo, o funcionário dele, com o carro do funcionário, né, bateu no carro do dono. Tipo, foi dar uma ré. Eu tenho cobertura? Eu falei, calma aí, peraí, eu acho que você tem um reparo rápido. Não, peraí. Eu falei, não, calma, a gente vai ver. Aí a gente abriu, infelizmente o dele, na verdade, sim, foi uma besteirinha, mas foi na porta e passou dos R$1.000. Então, assim, aí não teve o que fazer. Eles falaram assim, olha, a gente até pode consertar um pedaço se o senhor quiser, mas acho que é melhor o senhor levar numa funilaria e fazer o serviço completo, porque senão vai ficar meio arrumado. Então, assim, passou do limite, não tinha o que fazer. Só que daí, sabe o que eles fizeram? Assim, não, conserta com a oficina que a gente consegue um desconto pro senhor. Algo que saiu da esteira comum, mas o cliente ficou muito satisfeito, falou, nossa, fui super bem atendido, o pessoal da oficina é muito melhor do que eu tinha levado. Eu falei assim, porque quando a gente fala de seguro, fala de um serviço sério, é uma rede de atendimento que está por trás, que vocês, como falaram na NPS, tem muito interesse que a entrega para o cliente ocorra da melhor forma possível. Né? Com toda certeza. Inclusive, você citou esse caso, eu acho até interessante a gente pontuar, né? Hoje, quando, digamos, né, você teve um dano na sua porta e ficou no valor de R$1.200. Como eu falei, né, a cobertura é de até R$1.000, mas a gente entra em contato com o segurado, fala assim, olha, ei, Léo, tô entrando em contato com você, para sinalizar que a gente fez o orçamento, a gente verificou em relação à sua peça e ficou no valor de R$1.200 e a sua cobertura cobre até R$1.000. Mas fica tranquilo, você pode fazer o acionamento, a gente vai cobrir até os R$1.000 e você vai pagar os R$200 de diferença mais o valor de franquia. Então, assim, o que acontece? E aí eu até pego o meu caso, antes de entrar na Maxpar, né? Eu não conheço, né? Em questão de oficina, às vezes a gente se sente inseguro. Ah, será que eu posso levar na sua oficina? Será que ela é confiável? Será que eu posso confiar? E aí, então, você conta com toda uma estrutura operacional que vai fazer o direcionamento para a loja correta. Então, assim, hoje, quando a gente fala de lojas credenciadas, são lojas que passam por todo o nosso critério de qualidade. Só para vocês terem uma ideia, gente, hoje, para uma loja ser credenciada com a gente avalia questão de serviço, atendimento, porque a gente precisa manter a mesma excelência, sendo loja credenciada ou sendo loja própria Autoglass. Até porque você, corretor, você segurado, com certeza vai querer ter a melhor experiência possível. E a gente, como Maxpar, a gente como Grupo Autoglass, a gente não pode deixar que isso não aconteça. Então, a gente realmente preza pela qualidade e excelência em toda a cadeia de atendimento. E aí eu vou falar como cliente, que eu já usei, né? Tenho seguro, pessoal. Então, eu já tive uma vez que furtaram o meu veículo e quebraram o meu vidro lateral. E, pô, em 15 anos foi acho que uma utilização de vidros. Você tá bem, tá? Não tô dando tanto prejuízo nem pra mim, nem pra Maxpar. Eu fui na loja do Xaxim aqui em Curitiba. Você não é daqui, que nem eu falei, a Isa veio do outro estado. Mas a gente conhece o Autoglass do Xaxim. Pessoal, sem brincadeira, é gigante aquele negócio. E aí eu vou falar assim, ó, eu cheguei, quebraram, pra variar em Curitiba tava chovendo. Eu falei, pô, sei lá, vou ter que deixar esse carro 2 dias parado na garagem, porque não vai ter como eu sair. Cheguei lá, o meu vidro já tinha, tá? Mas aí eu vou falar assim, como que funciona a logística hoje? Porque, pô, é gigante. A do Xaxim é gigante. Eu imagino lá em São Paulo quantos tenha. No Rio, eu imagino que tenham outros centros de logística também espalhados pelo Brasil todo. Sim. Conta para o pessoal entender um pouquinho mais. Qual é o tamanho disso que a gente está falando? E um ponto muito bacana que você citou, tá, Léo? Porque muita gente realmente se pergunta, nossa, mas porque o Brasil, quando a gente vai parar para olhar, é um país muito extenso, né? Sim. Então, você vai olhar, a gente tem operação, por exemplo, em Manaus. A gente tem operação aqui em Curitiba. Então, como que a gente faz para poder fazer com que essas peças cheguem de forma rápida, né, e a gente consiga atender da melhor forma possível o segurado? E aí, hoje, lá no Espírito Santo, a gente tem o maior centro logístico da América Latina de autopeças. Para vocês terem uma ideia, gente, é mais de 80 mil metros quadrados só de área construída.
Então, assim, é uma grandiosidade de outro mundo. Mais de 3 milhões de peças estocadas. Por quê? Porque a gente preza pela qualidade e pela agilidade. Como você mesmo citou, Léo, você estava com o vidro quebrado, aqui chove muito, você quer o quê? Que seu vidro seja trocado o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível. Então, o que a gente faz? A gente tem peças em estoque para poder agilizar esse atendimento. E aí, claro, não adianta só eu ter o maior centro logístico da América Latina num país tão extenso como o nosso. Então, além de ter esse centro logístico gigantesco, a gente conta com 25 centros de distribuição espalhados por todo o Brasil. Então, a gente tem vários pontos que a gente envia peças e, claro, peças testadas até mesmo por nós, a qualidade, tá? Além do teste da própria montadora, a gente testa aqui também. E a gente faz esse envio para todos esses centros de distribuição, além de muitas lojas próprias já receberem as nossas peças. Então, é uma forma da gente trazer mais agilidade para a operação e maior qualidade também para o segurado. Eu sempre gosto de ressaltar um ponto, tá, pessoal? Peças que são colocadas pelas seguradoras são peças originais, tá? Então, como a Isa aqui trouxe do teste, são peças que vêm com uma qualidade atestada. Você não está colocando nada que vai colocar em risco. Porque você vai falar assim, poxa, mas existe lá aquela peça paralela, aquele vidro para-brisa paralelo. Ok, você vai colocar em risco a sua segurança? Porque assim, uma peça de vidro, um para-brisa principalmente, ele não tá ali à toa, né? Ninguém vai sair pegar uma estrada com um monte de inseto vindo, uma pedra pode voar. Então, o vidro tá ali. E assim, é muito importante a gente ressaltar isso. Todas as seguradoras trabalham com peças originais. A gente não está falando de peça paralela. E aí a gente pode até citar a questão da peça genuína, que é uma questão que hoje é permitida até a contratação para os segurados. Aí, se você quiser uma peça genuína, que é aquela peça que vem com a chancela da montadora, acontece muito em carros importados. Sim. Tem um público mais específico para isso, porque é um carro que em determinado momento de revenda ele pode perder muito valor. Tem essa possibilidade também de você estar contratando no teu seguro. Mas peças originais já vão te dar toda a garantia, já vão te atestar, já tem qualidade, já tem procedência. O vidro era do meu carro antigo, mas estava lá e ninguém nunca questionou. É um trabalho todo muito bem feito. Inclusive, a Autoglass, ela dá a garantia de 1 ano para o segurado em relação a vidros, faróis, lanternas, retrovisores. E quando a gente fala de pequenos reparos e proteção contra buracos, a gente também dá a garantia de 6 meses. Então, pode acionar tranquilamente que todas as suas peças vão estar garantidas pela nossa qualidade. Agora que você já citou, eu vou dar a gente já volta para a parte de vidro, mas essa cobertura eu acho que foi muito bem pensada por vocês. Eu acho que assim, dentro das coberturas que poderiam ser lançadas dentro de um seguro de auto, eu acho que é a melhor cobertura que poderia ter sido pensada. Proteção de buracos. Brasilzão, pessoal, é aquele negócio, né? A estrada é uma beleza, tudo pedagiado e cheio de buraco, muitas vezes, né, Isa? Olha, não é fácil, tá? E a gente acompanha, né, algumas pesquisas que mostram a qualidade das nossas estradas. E a gente vê que não são boas, né? 60% delas foram classificadas como de ruins a péssimas. Então, é algo que a gente precisa parar e pensar, né? Como estão a qualidade dessas estradas e o que a gente pode fazer para se resguardar, né? Porque a gente não pode ir lá e controlar o nosso asfalto, mas a gente pode ter medidas para poder se proteger caso algo aconteça com o nosso veículo. E aí vem essa cobertura, que é a cerejinha do bolo, vamos dizer assim, mas só vou fazer um negócio, tá? Gostou? Quer saber como que funciona? Espera aí que a gente vai pro break, na volta a gente vai contar para você tudo que essa cobertura em específico pode consertar. Seu pneu, seu kit de suspensão, não é só a roda ali, não é só o buraco, pode ser bolha, mas eu conto para vocês depois do comercial.
Maxpar, a mais completa empresa de assistências do país. Com mais de 100 soluções no portfólio, apresenta novidades para auto e moto, assistência de lataria e pintura, roda, pneu e suspensão e moto VIP. Produtos inovadores que garantem a fidelização de clientes, diferenciação da corretora no mercado e a redução do índice de sinistros de perda parcial. É a Max Parceria ideal para você, corretor de seguros. Maxpar, uma empresa do Grupo Autoglass. E aí, pessoal, já foi lá na geladeira, pegou aquela coca, aquela pipoquinha para continuar assistindo a gente? Voltamos agora diretamente na TV Euronews e no YouTube também. E a gente vai continuar nosso bate-papo. A gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco a respeito da cobertura do reparo de pneus, bolha, porque pode acontecer um monte de coisa no seu pneu e a gente vai resolver, né? Tem uma cobertura para isso. A Isa trouxe ali pra gente que 60% das rodovias são qualificadas de ruins ou péssimas. Isso. E aí surgiu essa cobertura. Como que ela funciona? Conta pra mim, Isa. Então, essa cobertura surgiu exatamente de uma necessidade do segurado, né? A gente começou a observar principalmente a qualidade das nossas estradas, dos nossos asfaltos. Vou falar nem só estrada, né? Eu moro no Espírito Santo, sou de Vitória, e lá a gente vê questão de asfalto, muitas vezes tem buraco nas vias, e é algo muito comum passar por um buraco, e nessa que você passa por um buraco, você tem aquele azar, né? Rasgou o pneu. Rasgou o pneu, e agora? O que eu faço, né? Troco, coloco o meu step, mas e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Vou precisar desembolsar um certo valor, porque a gente sabe que são peças que não são baratas, né? E aí a gente fala, por exemplo, você tem carro hoje, Léo? Tenho. Qual que é seu carro? Vamos Meu expor carro aqui. hoje de usar é um Kwid. Eu rodo com Kwid. Você roda com Kwid, perfeito. Hoje, um pneu de um Kwid deve estar girando em torno do quê? Uns 500, 600 reais? 500 e poucos reais. Abraço pro Cris Will aí, dono da Tire Shop. Maior e-commerce de pneus, tá? Quem quiser comprar... Cris, patrocina, tá? O merchan, eu mando a conta depois, mas é Tire Shop. Entra lá na internet, pode comprar o pneu quando você precisar. Mas para consertar o pneu, você vai ligar pro corretor... E que vai ter fazer contratado, o acionamento dessa vai fazer o acionamento né? dessa assistência. Mas é importante ressaltar, tá? Que é um pneu, né? Vamos Exatamente. falar, antes da gente falar, é um pneu por vigência, tá? Então, se você passar em 4 buracos, um pneu a gente paga. A gente paga. Os outros você vai no e-commerce vai no e-commerce do meu amigo e compra lá. E aí, vamos lá. O que acontece? A gente começou a entender a necessidade desse mercado, né? A gente começou a compreender que o segurado, ele por vezes precisava e não tinha com quem contar, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar correr atrás de uma oficina, às vezes, e aí a gente entra no mesmo caso que eu comentei anteriormente. Eu não conheço as oficinas, quem que eu posso confiar de ter um pneu realmente novo, não vai passar a perna. Então, a gente falou assim, vamos construir uma assistência para que o segurado comece a enxergar ainda mais valor na pólice em relação a essa assistência e tenha toda uma estrutura operacional por trás dela. Porque quando eu falo, gente, aí é importante até para a gente poder ressaltar em relação a isso, a gente está falando de uma estrutura completa. Então, não é só uma pessoa ali atendendo no telefone, é uma pessoa preparada para recepcionar você. Então, ela formaliza o seu atendimento. A gente tem, além da nossa central também, a gente tem o Abra Seu Atendimento, que você consegue abrir no site, que é super rápido e fácil. Eu abro todos por lá, quando eu preciso. Quando pega... Normalmente a gente orienta o cliente, mas quando o cliente fala assim, pô, você pode me ajudar? Eu tô com dificuldade. Eu falei, eu acho que você tá me mentindo, mas tudo bem, né? Porque dificuldade não tem. É gente, é escrever... Se você tiver aí, ó, escreva Abra Seu Atendimento e coloque o nome da seguradora. Acabou.
Já vai jogar na página específica, você vai abrir o atendimento e vão te fazer. Vai colocar CPF, placa e chassi acho que do carro, já vai localizar a tua pólice, vai perguntar como que aconteceu, se foi na estrada, se foi na cidade. Você vai ter. Léo tá craque já, tá? Você vai ter um carrinho ali que você vai clicar onde foi. Aí ele vai perguntar se teu vidro é verde, se tem insufilme, porque cobre também. Sim. Vai perguntar se tem sensor automático pro teu vidro ou não. Até porque é importante a gente ter esse conhecimento, fazer esse questionário para gerar agilidade no seu atendimento. Eu lembro que perguntava, a borda do vidro é arredondada ou quadrada? Cara, eu sempre queria matar quem botar essa pergunta. Porque o cliente nunca fala. Aí você pergunta pro cliente, pô, a borda do vidro, ela é arredondada ou quadrada? Eu acho que é triangular. Não, é redonda ou quadrada, não tem essa opção. Eu falei assim, então... Mas, pessoal, brincadeiras à parte, em 5 minutos você tá com o teu atendimento aberto. Em 90% dos casos, não sei, a Isa pode até trazer os dados aqui, mas em 90% dos casos ele já vai dizer, pega a agenda, coloca o dia em tal loja e abre as duas. Se ele não abrir, ele vai abrir um protocolo e vai ter uma mensagem. Você receberá uma ligação de possivelmente DDD 27 em até 2 horas. Gente, mas o Léo, ele tá demais. Ele tá assim, ó, alinhadíssimo com o Max Parceria. Não, mas é o que eu falo, porque é simples. É um negócio que quando a gente tá... num dia a dia normal, a gente pega o cliente e a gente fala, não, peraí, eu te ajudo, faz parte da minha consultoria, né? Você vai ter dúvidas, ele vai talvez me ligar e falar assim, Leonardo, mas se eu colocar que tem insufilme, eles vão pagar? Vão pagar. Se o seu ouvido tinha insufilme, claro, né? Também o teu insufilme tem que estar dentro da lei, tá, pessoal? Se estiver fora... Aí você complica a gente. Aí, na verdade, a gente vai instalar o que tá certo. Você vai ter que trocar o outro. Então, assim, é um processo muito tranquilo. Telefone e chat ali quando você precisa... É porque alguma coisinha às vezes deu errado. Não tinha o vidro, né? Ou o errado que eu digo é nesse sentido, tá, pessoal? A gente pega alguns vidros de carro, a gente sofre uma falta de desabastecimento de peças. Mesmo com 80 mil metros quadrados, como a Isa falou, não dá para ter espaço e às vezes a própria Autoglass Maxpar ela precisa realocar, trazer de um outro centro de logística, né, Isa? Exatamente. Mas assim, quanto tempo leva? Você sabe me dizer uma média assim, sudeste, sul, que leva para chegar uma peça? Quando não tem aqui, tipo... O que acontece? Aí é importante até a gente falar um pouco sobre isso. Hoje a gente tem esse centro logístico que é gigantesco, então a gente realmente está preparado para poder atender vocês, mas claro que a gente tem peças mais de veículos de mais alto giro, né? Que são mais frequentes. O meu Kwid, no caso. O seu Kwid, no caso, a gente vai ter, você pode quebrar o seu vidro e levar na Autoglass, que a gente vai resolver essa situação. Mas o que acontece? Às vezes, pode acontecer que a gente não tem e ninguém do mercado tenha, porque a gente faz uma busca a nível nacional. E aí a gente vai precisar encomendar junto com a montadora, tem todo o processo. Às vezes a gente está com essa peça em BO de fábrica, que infelizmente isso acontece. E não é culpa nossa, não é culpa do segurado, não é culpa do corretor, é realmente um processo que a gente precisa fazer e que leva um certo período de tempo. Mas a gente tem o nosso centro logístico, a gente faz a estocagem de muitas peças para evitar que o segurado precise aguardar muito tempo. E a gente tem todo um processo de logística para poder fazer a entrega dessas peças. Então, a gente já tem rotas. Hoje, inclusive, para garantir a entrega com qualidade dos nossos serviços, a gente tem carros e caminhões específicos para poder entregar os vidros. Então, vidros e peças em geral, claro. Sim. Então, assim, a gente tem nossas rotas programadas e vai fazendo esse intermédio. Então, eu não consigo te dizer com precisão quanto tempo vai durar, porque vai depender aonde que está essa peça, se essa peça está realmente no nosso centro logístico, ou então se a gente localizou essa peça lá no centro de distribuição de Manaus, por exemplo. Eu vou ter que trazer de Manaus para cá. Então, tem toda uma distribuição e um período diferente de acordo com o lugar do Brasil que a gente encontra essa peça. Mas como eu estava falando, tá, pessoal? Curitiba está muito bem servida nesse quesito. Ali o centro é um centro... O Xaxim é um centro de distribuição ou só é grande mesmo? Xaxim é grande e a gente tem muitas peças alocadas ali dentro. Aqui. Então, assim, quando a gente está falando ali, para quem conhece Curitiba, a região ali da
Linha Verde, tem 2 lojas hoje aqui, né? Uma ali perto do antigo Extra da Kennedy, que a gente costuma usar como referência, que é um supermercado. Então a gente sempre fala, ó, tem aqui, ali e tem lá no Xaxim. Que elas não são muito distantes aqui em Curitiba até. Fora, eu imagino que as outras lojas parceiras que possam fazer o serviço, tem também ainda o serviço que o profissional pode também ir até a tua residência, até a tua empresa fazer. Sim. Eu costumo dizer, eu sei de toda a qualidade, mas eu falo, eu acho que é melhor você ir no centro da Autoglass fazer, para você não correr o risco, às vezes, porque é aquele negócio, vai trocar um para-brisa no meio da rua, dentro do estacionamento. Pessoal, o pessoal lá dentro, vocês têm que passem lá, falem que vocês são segurados, falem que vocês são meus clientes. Passem lá, só vim aqui, eu quero tomar um cafezinho. Você vai ter uma sala para você poder tomar o seu cafezinho enquanto você aguarda a troca do seu vidro. Então, assim, só para você entender a dimensão do que a gente está falando aqui agora. E aí, assim, a gente falou disso, a gente vai falar, daí você falou, pô, Léo, você falou agora aí já quase 40 minutos que vocês estão falando já. Jesus amado. Falei que era pouco tempo para nós. O tempo passa e a gente nem vê. E aí, assim, só pra gente poder fechar essa questão do Proteção contra buracos, né? Que eu tava falando em relação a toda a estrutura que a gente tem por trás. E aí, então, a gente passa por uma vistoria, por um atendimento de qualidade para poder fazer esse direcionamento. Então, por exemplo, você tá com o seu quid, passou por um buraco, danificou a parede lateral do seu pneu, e então você vai abrir o atendimento, a gente vai pedir para você realizar uma vistoria, mas a gente vai e segue com a troca do seu pneu. E aí é importante frisar, é um pneu novo, tá? A gente não faz reparo dessas peças. E cobre um pneu, uma roda e itens de um kit de suspensão, desde que tenha ocorrido no mesmo evento, porque é um acionamento por vigência, tá? E aí é importante sempre frisar em relação a isso, porque acontece, né? E aí, por exemplo, você tá com o seu quid, saiu da garagem, vindo trabalhar e tal, passou por um buraco, danificou o seu pneu e, né, deu uma bolha no seu pneu, que às vezes acontece, e trincou a sua roda. Pode acionar tranquilamente que a gente vai trocar os dois e você vai pagar um valor de franquia baixíssimo. Para você ter uma ideia, o valor de franquia hoje varia de R$ 125 a R$ 180 reais. E aí, gente, eu gosto de trazer sempre esse caso aqui. Teve uma XC60, eu acho que até saiu nas notícias, assim, se eu não me engano foi em julho. Deu R$ 18.300, uma roda e um pneu da XC60. Sabe quanto que ele pagou? 185? R$ 145 reais. Não tô tão bom de memória, porque o Regis falou isso lá no Connect pra Falou, gente. né? Ele levou a foto. Pessoal, é extremamente barato. É extremamente barato, tá? Aí você vai falar, pô, a Isa tá falando que deu 18. A gente já brincou aqui que o pneu de um Kwid é 500. Uma roda vai ser mais uns 300. Um kit de suspensão, e eu não tô falando nem de mão de obra, vai ser mais uns 500. Né? E põe mais ainda, tá? Porque né? Dependendo do item, às vezes é amortecedor, é pivô, né? Dá uma complicada, tá? Então eu tô falando pra vocês que tranquilamente a brincadeira de passar num buraco e rasgar o pneu, danificar a roda e o kit de suspensão, como a gente costuma falar, vai te custar ali uns R$ 1.200. Sabe quanto que custa isso? Eu trouxe até na minha cola aqui. Pra colocar no seguro ou não, cerca de R$ 80 no ano. E aí? Essa é o valor da diferença do seguro total, de ter essa cobertura e não ter. Então, se eu te passei o teu seguro e eu cometi uma falha de não colocar, me cobra, tá? Que a gente vai colocar na renovação, porque não dá pra você ficar sem. É extremamente barato. Como o vidro, que custa R$ 90. E aí, você pega... A maioria das seguradoras já estão parcelando até 10 vezes sem juros. Parcela aí. R$ 90 dividido por 10. Gente, dá R$ 9 por mês. Exato. Hoje em dia tá mais barato que um sorvete na praia. Não, tá mais barato. Olha, e é assim, aí a gente vai trazer como experiência. É muito mais fácil um cliente quebrar o vidro, queimar um farol, ter uma avaria, né, digamos assim, em alguma situação, do que ele bater. E exatamente. E qual foi o intuito da gente vir com essa assistência? Foi exatamente esse. Por quê? A gente começa a enxergar que o seguro, a gente entende que muitas vezes os seguros têm ficado cada vez mais caros, franquias têm aumentado, e isso é normal, né? Até porque a gente fala de um mercado que valores sobem cada ano mais, né? Sim. Então a gente
parou e pensou, como que a gente pode ofertar, né, oferecer para o segurado assistências que gerem valor? Eu não estou falando só de custo, eu estou falando de valor agregado numa pólice. Então, de você ter no seu corretor, e eu imagino que você, então, deva ter muito isso com os seus segurados, né? Criar realmente uma relação de confiança. Porque aconteceu alguma coisa com o meu veículo, eu sei que eu posso ligar para o meu corretor, porque eu tenho a certeza que ele fez uma contratação que vai me auxiliar no dia a dia. Porque você vai, com certeza, confirmar isso comigo. É muito mais fácil essas pequenas batidas no dia a dia do que um sinistro para você realmente fazer o acionamento. Porque eu estou falando, às vezes, de franquias de 3, 4, 5 mil reais. Exatamente. Então, assim, esse dano que às vezes você... Igual você citou, né? A gente estava conversando e que você citou sobre essa batidinha que deram no seu carro. Às vezes vai dar R$900. Então, você vai poder fazer o acionamento, você vai pagar um valor de franquia de R$150, na média de R$150. Sim. E sabe qual é o melhor? Não vai atingir a sua classe de bônus. Não vai. Você não vai ter um custo a mais no seguro. Exatamente. Você vai poder renovar no ano seguinte tranquilamente. Porque você fez o acionamento, você teve toda uma operação por trás de confiança e ainda assim não vai nem mexer no valor do seu seguro no momento de renovação. É bem interessante, pessoal. A gente está caminhando para o final do segundo bloco. Então eu vou falar por um momento para vocês. Está na hora de colocar mais uma coquinha ou pegar uma cervejinha, estourar mais uma pipoca, que já a gente está voltando para o nosso último bloco do podcast O Corretor. Tô te esperando aí, vai lá, corre e já fica ligado que a gente já está voltando. Maxpar, a mais completa empresa de assistências do país, com mais de 100 soluções no portfólio, apresenta novidades para auto e moto, assistência de lataria e pintura, roda, pneu e suspensão e moto VIP. Produtos inovadores que garantem a fidelização de clientes, diferenciação da corretora no mercado e a redução do índice de sinistros de perda parcial. É a Max Parceria ideal para você, corretor de seguros. Maxpar, uma empresa do Grupo Autoglass. Fala galera, Léo Foltra tá na área de volta com a Isa aqui da Autoglass Maxpar pra gente continuar nosso bate-papo. E a gente já falou das coberturas, a gente já falou dos serviços que você tem, a gente já falou que é muito barato, então se você ainda não tem no seu seguro, tá na hora de incluir. Quando o seu corretor falar, eu incluí essa cobertura, ele não tá querendo ganhar mais, ele tá querendo te colocar um serviço a mais com um custo muito pequeno se a gente for pegar o valor das peças que estão hoje. Porque a Isa, no final do último bloco, tava falando assim, uma franquia custa 4. Eu já falei que o farol de um HB20 custa 9, se for de LED ou xenon. Eu imagino que vidro, farol, lanterna, não tá diferente, né, Isa? Não, não tá. E assim, a gente sempre fala, né, que em relação ao valor de franquia, gente, ter seguro hoje é crucial. Sim. Porque você pagar, e aí eu volto no exemplo que o Léo deu no início do programa, ao invés de você pagar R$9.000 um farol xenon de HB20, você pode pagar R$1.300. 1.900 a de xenon e 1.500 de LED, eu vi. Eu peguei um comparativo, né, uma base. Mas então, assim, pensa só na economia que você está fazendo. E aí a gente entra isso em farol, a gente entra em vidros, a gente entra em pequenos reparos, que eu tô falando de uma cobertura de até R$1.000, que você vai pagar R$150. Eu tô falando de roda, pneu e suspensão, que é uma cobertura que não tem limite monetário. Então, por exemplo, trouxe aqui para vocês um caso de que deu R$18.300 e o segurado pagou R$145. Então, são casos que mostram a grandiosidade de ter o seguro, a necessidade. E a gente fala muito de experiência do cliente. E aí eu acho que é bacana a gente trazer um pouco disso, porque hoje o mercado pede experiência do cliente, né? Hoje o mercado ficou competitivo e isso é muito bom para o cliente, porque o cliente hoje pode escolher aonde ele se sente à vontade de ir. E com isso, gera na gente a necessidade de compreender como que é a visão do cliente,
compreender como que é a visão do corretor e aprimorar cada vez mais essa experiência para vocês. Então, hoje a gente anda muito junto com as seguradoras. A gente tem uma parceria gigantesca, até porque eles são os nossos clientes diretos, que a gente pode dizer. Mas a gente, para ter essa parceria tão boa com as seguradoras, a gente busca sempre entender o lado do corretor, sempre entender o lado do segurado, para a gente poder fazer com que vocês tenham a melhor experiência possível com a gente. E aí, pessoal, a gente falou bastante de carro. Mas eu tava aqui olhando na minha cola, não vou mentir pra ninguém, tá? Que teve um assunto que eu lembrei aqui, que a gente viu e aí puxou. Então, aí eu vou destacar e vou falar, vou nomear, tá, Isa? Allianz, HDI, Zurich e a Ituran. Tem pra moto também? Tem pra moto também. E aí fica para quem não tiver, quem tiver seguro em outras seguradoras que não sejam essas que eu citei, né? Tem serviço para moto. Vamos falar pro pessoal. Falar um pouquinho. Cobre roda, pneu e suspensão também? O que acontece, tá, gente? Quando a gente fala dessas 4 companhias, a gente está falando de uma nova cobertura que a gente criou, que é uma das coberturas mais completas que a gente tem, que a gente chama de Moto VIP. A gente nomeou assim porque a gente entende que é completo. Completo é VIP. Então, assim, é uma cobertura 3 em 1 que visa farol, lanterna, retrovisor, roda, pneu e suspensão e lataria e pintura. Aí, claro, é importante sempre frisar, né? Quando eu falo de lataria e pintura, é uma cobertura que cobre peças metálicas e de plástico. Então, peças cromadas não tem cobertura. Mas isso não impede de ser uma cobertura super completa e super incrível, que gera uma experiência muito bacana para o segurado. E assim, eu vejo essa questão ali, tipo, até de roda, quando a gente fala, pô, às vezes a moto passa em muito mais buraco do que carro, né? E então, assim, é algo legal, a gente ressalta, porque nós somos parceiros de todas as seguradoras aqui. Quando a gente faz essa brincadeira, para Mafre, para Liberty, para as demais seguradoras que a gente opera, olharem para esse público também, né? Porque tem muitas seguradoras que buscam ter essa parceria, e isso é uma forma, como a Isa acabou de dizer, de entregar mais valor ao cliente. O nosso consumidor de seguros no Brasil, ele tem uma mania feia, que eu vou te falar. Que é assim, eu paguei seguro o ano inteiro, não usei. Eu falei, amigão, você usou todo dia. Se alguém tivesse batido no seu carro, teu carro estava coberto. Se alguém tivesse tentado roubar o seu notebook, seu carro estaria com o vidro consertado, e dependendo da sua seguradora, o seu notebook indenizado. Então, assim, você usa, você não teve um evento, que nem a gente fala, que a gente chama do sinistro, né? Vocês já sabem que não é sinistro, é evento. Eu sempre tenho que falar, é um evento, pessoal. Sinistro, todo mundo fica assustado quando a gente fala, que nem quando eu falo prêmio, eles pensam, onde que eu passo a receber? Onde que eu pego, né? Onde que eu pego o prêmio? Então, assim, e aí, tudo isso que vocês estão falando, pessoal, a gente já tá aqui há quase uma horinha batendo um papo. Vocês estão sentindo o que a Isa tá falando? Ela tá enchendo a boca para falar disso. Sabe por quê? Porque tem qualidade, tem entrega, tem pessoas. Como todo e qualquer serviço, é óbvio que, às vezes, no meio do caminho, dá uma bagunçada. Só que, assim, é muito importante você entender que, como a Isa disse, tem uma pessoa que entende ali atrás, que faz um suporte, que dá um atendimento. Eu nunca fiquei na mão. Eu não estou pagando nada para mim. São meus convidados. Na verdade, eles pagaram para vir. A Isa pagou para vir lá do Rio de Janeiro para falar aqui no podcast Ao Corretor, que é um dos maiores canais que a gente pode se comunicar com a nossa sociedade de seguros, com os corretores, com o consumidor final, que é o nosso intuito. E eu falo como corretor, a gente sempre resolveu tudo. Já aconteceu de chegar e o cliente querer trocar o para-brisa e não ter o para-brisa? Já aconteceu, não vou mentir para vocês. Mas assim, passou uma semana, a peça estava aqui. Já teve um mês? Já teve um mês. Porque era o farol específico de um Audi que tinha lançado agora, que não tinha no mercado. Mas a solução foi dada. E assim, eles são extremamente claros no que eles dizem. É uma semana? Pode chegar com 4 dias, Isa? Pode. Mas se é uma semana que vai consertar. Isso eu acho legal. É o tamanho da empresa que reflete nisso, né, Isa? E é trazer clareza, né? Eu falo muito, a gente hoje tem feito um trabalho, né, com os corretores. Eu tenho tentado me aproximar cada vez mais, até para escutar vocês ainda mais. E é algo que eu falo muito, a importância de trazer clareza. Porque quando a gente traz clareza sobre a operação, quando a gente traz clareza sobre os nossos processos, sobre como a gente opera, não tem espaço para dúvida.
Então, quando a gente entra em contato com você e fala assim, olha, Léo, realmente seu para-brisa a gente vai precisar encomendar, mas ele vai chegar, a gente vai fazer uma encomenda e está previsto para 15 dias úteis. Ele chegando antes, a gente te sinaliza, mas a nossa previsão é de 15 dias úteis para então você poder marcar o serviço. E muitas vezes, como algumas pessoas não entendem da operação, ficam chateadas em relação a esse prazo. Sim. Poxa, mas 15 dias úteis, eu tenho uma viagem ou eu tenho uma situação, só que realmente não tem a peça. Aí às vezes liga na oficina da esquina, daí tem a peça paralela e acha... E aí a gente não trabalha. Não trabalha, deve dizer, pessoal, mas daí não é a mesma peça. Porque se fosse a mesma peça, a gente tem como ligar e tratar como um reembolso, se for o caso. Sim. Tem vertentes, que foi o que a Isa citou ali na questão do cliente, do limite máximo de indenização. Uhum. Existem exceções, né? Mas se tudo correr dentro do que normalmente corre, em uma semana ali você está com o teu carro consertado. Se você pode acionar isso até na estrada. Se você estiver indo para um lugar e deu aquela pedrinha, se não for possível o reparo, que a gente também é um serviço que daí não é nem cobrado e a gente faz também, né? Vocês fazem, tem como se consertar onde você estiver no Brasil. Você está indo para São Paulo, estragou, vai numa loja de São Paulo. Você não está delimitado no CEP de onde você mora, né, Isa? Sim, hoje a nossa operação é muito grande. Como a gente estava falando no início do programa, a gente atende todo o Brasil. Então, você está numa viagem de carro, que às vezes, principalmente nessas viagens na hora de carro, que acontece. acontecem, né? E bate uma pedrinha, a gente sabe como são as nossas estradas, a gente sabe que muitas vezes tem um caminhão ali, soltou uma pedrinha, bateu no seu para-brisa, gerou uma pequena trinca. Dependendo do tamanho, a gente consegue fazer um reparo. E aí, com 30, 40 minutos, sem pagar valor de franquia, você tem o seu vidro novo, né? Novo em folha. Ou então, se não for o caso, vai precisar seguir com uma troca. Entra em contato com a gente, dependendo, a gente consegue essa peça. Senão, a gente faz a encomenda e vai chegar para você. E a gente vai fazer de tudo para que você tenha a melhor experiência possível dentro desse período de tempo. E aí, vamos falar um pouquinho, já que você falou de experiência, né? A Autoglass Maxpar está aberta a ouvir sempre as sugestões dos parceiros. Vamos falar com o teu parceiro também, né? Porque deve ter gente aqui que vai estar acompanhando a gente que é parceiro, que presta o serviço para vocês, e vai ter o consumidor também. Vocês têm um cuidado com isso? Vocês buscam escutar quando eles falam assim, poxa, isso daqui dava pra gente melhorar dessa forma, né? Com toda certeza. Hoje a gente tem feito um trabalho muito voltado à experiência do cliente. E não adianta nada eu vir aqui falar com vocês que a gente está fazendo um trabalho voltado à experiência do cliente e não escutar o meu cliente. E aí a gente para escutar o corretor, a gente para escutar a seguradora, a gente para escutar o cliente final, que é o segurado, e ao mesmo tempo também os nossos parceiros, né? Que com certeza tem parceiros nossos escutando, vendo esse programa, e que assim, é uma parceria muito bacana que a gente faz. E entender, escutar, principalmente voltado a lojas credenciadas. Hoje, como eu falei, a gente tem mais de 80 lojas próprias espalhadas por todo o Brasil, mas a gente sabe que só 80 lojas não dão conta de atender esse Brasil inteiro. E aí, só trazendo um dado para vocês terem uma ideia, em 2022 foram abertos mais de 2 milhões de atendimentos com a gente. 2 milhões. Então, assim, a gente realmente precisa de ter lojas parceiras nossas para poder colaborar e atender os segurados. Então, por exemplo, muitas vezes o segurado está numa estrada, está numa cidade do interior que a gente ainda não tem uma loja Autoglass, então, mas tem uma loja credenciada nossa, a gente encaminha para que o segurado ele leve o seu veículo até a loja credenciada e faça também esse serviço da melhor forma possível. Você falou 2 milhões, né? Eu estava aqui jogando no celular para pesquisar. De acordo com uma matéria de 17 de março, do O Tempo, não sei a credibilidade, tá? Mas cerca de 20 milhões de veículos segurados no país. 30% da frota. Ou seja, 10%, se eu não estiver errado, Fizeram acionamento em 2022. Fizeram acionamento em 2022. Então, você veja só, pessoal. E agora, se eu for pegar aqui o número de sinistro, eu tenho certeza que não vai chegar nem perto desses 2 milhões, porque são muito menos situações que requerem a utilização. Principalmente, pessoal, se você parar e pensar nesses serviços adicionais, do reparo de lataria, né, do cuidado do granizo, porque você tem essa situação, você
para de pagar a franquia principal, de perder bônus e começa a usar um serviço barato, de qualidade, tá? E aí, uma coisa que eu sempre falo, eu aprendi isso. A pintura do carro tem 3 camadas. Esse serviço aqui que a gente está falando é para a camada mais superior, tá? Entenda que são 3, né? A mais profunda é o primer. É o primer. Então Daí vem... Bem, o verniz, que é a primeira camada, a mais superficial, a camada de tinta e o primer, né? Que é a terceira camada. O primer, esqueça, já era. Não, ter que acionar... Vamos lá, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não esqueça não, tá? O primer, se atingir a camada primer, você pode acionar através da assistência de pequenos reparos. De pequenos reparos. Então vamos lá, anota aí, ó. Pega o papel e caneta. Pega o papel e caneta, eu vou anotar agora. também, que a Isa vai dar aula agora pra gente. Então vamos lá. Quando eu falo de SRA, é uma cobertura que vai até a segunda camada de tinta. Então, aqueles arranhões superficiais, pegou só a camada do verniz ou a primeira camada de tinta, tranquilo, beleza, pode fazer o acionamento do SRA, tá, pessoal? A gente vai utilizar uma tinta especial e o seu veículo vai ficar novo em folha, você nem vai ver esses arranhões superficiais. Agora, foi um dano mais profundo. Atingiu a camada primer, teve um dano realmente que vai precisar pintar o seu veículo, pode acionar pequenos reparos se tiver vindo de uma dinâmica de colisão. Por quê? A gente vai pintar a peça, a gente vai fazer todo o serviço de funilaria, todo o serviço de reparação, vai pintar essa peça e você vai ver que você não vai nem conseguir enxergar o que tinha antes. Vai ser como se tivesse trocado a peça toda e você não vai nem saber. Exatamente. E aí um ponto que é importante até a gente falar, que eu acho que é muito bacana, tá? Hoje, digamos que você teve um dano, saiu da garagem, tá ali no trânsito, teve uma batida, danificou seu para-choque, beleza? E nesse dano, você abriu o atendimento, mas você viu que ele não era passível de reparo. E eu falei que ela é uma cobertura somente para danos passíveis de reparo, certo? Só que o tempo todo eu tô aqui falando da experiência do cliente, o cliente precisa ser bem atendido. Então, nesse momento, a gente não vai deixar esse cliente na mão. O que a gente faz? A gente entra em contato com o cliente, a gente sinaliza a ele que essa peça não é passível de reparo e caso ele queira, a gente direciona a loja credenciada, ele compra essa peça de forma particular com o credenciado e a gente realiza todo o serviço. Então, toda a parte de mão de obra, instalação, pintura da peça, tudo através da assistência. Então, ele vai pagar o valor de R$150, vai fazer toda essa parte de mão de obra. E vai comprar a peça de maneira particular. De forma particular. E aí, um ponto que é importante. Por que a gente fala para comprar de forma particular com a nossa credenciada? Para a gente poder garantir a qualidade da peça. Sim. Então, porque a gente sabe que quando a gente está falando das nossas credenciadas, a gente tem uma parceria muito grande, a gente tem uma fiscalização muito grande em cima delas, para que a gente mantenha sempre o nosso padrão de qualidade. Então, por conta disso, a gente frisa aqui. Compre a peça de forma particular com credenciado e a gente faz toda a parte da mão de obra para o segurado não ficar, né? Vendido na situação ali. Exatamente. Então, a gente faz todo o suporte técnico para eles. Não vai ter jeito. Ô, Arthur, você tá aí atrás das câmeras, não vai ter jeito. A gente vai ter que ir visitar eles lá no Espírito Santo. É 80 mil metros quadrados? É 80 mil metros quadrados? 80 mil metros quadrados só de área construída, tá? Tem mais? Eu não sei nem o que é isso. Se eu olhar, se você passar de avião por cima assim, você passa uns 10 minutos assim, voando. Isa, te agradecer. A gente tá chegando no final, infelizmente, porque tem muito mais coisa que a gente poderia ter falado. Eu acho que a gente tentou conduzir isso hoje nesse episódio do podcast. E como eu sempre digo, tá? As portas sempre estão abertas. Tem um monte de episódio que a gente faz um, daí passa um tempinho, a gente já faz o 2. Porque assim, eu tenho certeza que quem acompanha a gente, talvez ainda fique com alguma dúvida. Talvez ainda tenha alguma curiosidade. Eu acho que a gente conseguiu abordar muito bem durante essa 1 hora os principais pontos que a gente pode entregar, os principais pontos que a Autoglass Maxpar entrega. A gente pode dizer que é uma Max parceria com o corretor e com os clientes. Né? Então, assim, só te agradecer pela tua disponibilidade, por ter pego avião, por ter vindo para cá, por ter falado pra gente, por ter falado pra nossa sociedade sobre a importância dessas coberturas. Então, obrigado pela tua presença no podcast O Corretor. Eu que agradeço, assim, realmente
vim até aqui porque eu vejo a importância de estar cada vez mais perto de vocês. Eu acho que é uma oportunidade de a gente conversar com você, corretor, conversar com você, Léo, que tá nesse mercado também há muitos anos já. Então, é uma parceria que tem só crescido. E daqui pra frente tenho certeza que a gente vai caminhar muito junto ainda, tá? E digo que Maxpar tá de portas abertas para vocês, então vamos marcar de você fazer uma visita e quem sabe a gente não faz um programa diretamente de Terras Capixabas, lá do Espírito Santo. Quem sabe a gente faz isso. E, pessoal, vou agradecer também agora a Isa aqui, porque ela trouxe um café pra mim, então amanhã eu vou tomar o café e vou fazer um post pra vocês verem que eu tava tomando café aqui da Maxpar. Até porque, né, vocês sabem que Terra Capixaba é terra do café. É isso aí. Isa, brigadão pela tua presença mais uma vez aí. Pessoal, pra quem nos assistiu, não vacila, tá? Ó, Maxpar Autoglass, Isa, o que é? Solução pra todos os problemas, né? Autoglass é o nome certo. Maxpar mais ainda. Pessoal, muito obrigado pela presença, pra todo mundo que nos acompanhou, dedicou um tempinho aí do seu dia pra nós. Muito obrigado e até semana que vem que tem mais podcast ao Corretor. Maxpar, a mais completa empresa de assistências do país. Com mais de 100 soluções no portfólio, apresenta novidades para auto e moto, assistência de lataria e pintura, roda, pneu e suspensão e moto VIP. Produtos inovadores que garantem a fidelização de clientes, diferenciação da corretora no mercado e a redução do índice de sinistros de perda parcial. É a Max Parceria ideal para você, corretor de seguros. Maxpar, uma empresa do Grupo Autoglass.